E aí, galera? Ontem, 9/1, gabaritando. Eu gabaritei. Acertei todas. Saiu pelo menos um gol. Bom, eu tô passando aqui pra falar Segue um projeto, tá? Coloque uma meta diária. O único jeito de você vencer a casa de apostas é assim. Tô arrumando aqui porque eu gosto de ficar mais no cabelo. Você tem que estabelecer uma meta, né? E é isso. 5% ao dia, 10% ao dia, para e vai pro dia seguinte. Por exemplo, essa meta de um gol, ela já bate 10% rapidão. Uma odd de 1.01, né? Ela já é 10%. Então, você já bateu a meta, vai pro próximo dia. Pega um stake fixa aí e vai tentando transformar ela. Eu fiz uma planilha, né? E com R$ 50 dá para chegar a 1 milhão. Algo assim. Como assim? Se você botar lá no ChatGPT R$ 50 ganhando 9% ao dia, 7% ao dia, quanto que eu vou conseguir chegar em 1 milhão? Então, tudo isso depende da gestão de banco que você utilizar, tá bom? Lembrando que você tem que jogar com responsabilidade, né? Bom, hoje, dia 10/1 de 2025, já estamos na regulamentação das apostas, né? Só invista aquele que você pode perder, aposta não é investimento, é uma renda variável. Não tem como eu te falar, vai sempre bater o que eu vou te falar. Vou te falar o que eu acho que vai acontecer hoje, né? Eu vou assim amanhã. Tem começando pela Austrália, às 5h30. Na casa que eu vou, né? Tem como você colocar antes uma cotação mais baixa. Eu sempre entro algo em torno de 10 a 12. Por ali, varia bastante, depende muito da minha confiança do time. O Melbourne Victory e Western versus Western United. Lá na Austrália é 5h30. Vamos ver bem aqui mais calma. Deixa eu entrar aqui. Partidas. O Melbourne Victory está sem vitórias há 4 jogos. Tá bom? O confronto entre eles, ó. Dos últimos 7 jogos que eles se enfrentaram, teve mais de 3 gols, 6 dos últimos 7 jogos. Dos últimos 7 jogos que eles se dos últimos 7 jogos que eles se enfrentaram, dos últimos 7 jogos que eles se enfrentaram, 6 saiu, ambas marcam. O West Ham, ele é o primeiro a marcar, ele tem uma tendência muito grande de marcar. Ambos os times sofrem gols, ou seja, é uma tendência muito grande em ter muitos gols. Afinal de contas, é o australiano. Lembrando que a tendência não significa que vai sofrer gol. Mas nos últimos 7 jogos desse confronto, o Melbourne Victory sofreu gol. Nos últimos 4 jogos, o Western United sofreu gol. Então são defesas, né, que não são muito boas. Então é um jogo com tendência a over. Então eu vou sim para ter pelo menos um gol nesse jogo. Eu já vou me programar já. Se bater bem, se não bater, tem mais outros. O segundo é lá na França, Ligue 1, às 3 horas. Nantes contra o Mônaco. O Mônaco está em terceiro lugar com 30 pontos. O Nantes está quase na zona de rebaixamento, né? Time muito fraco contra um time muito forte. Tem que assistir o jogo, né? Mas na minha visão, ó, o Mônaco sofreu gol nos últimos 3 jogos. Bom, isso é uma estatística muito importante. E o Nantes, no confronto em direto de Nantes e Mônaco, o Nantes sofreu gol nos últimos 5 jogos que eles se encontraram. E dos últimos 5 jogos foram mais de 3 gols, ou seja, é disputadíssimo.
E dos últimos 5 jogos, 4 teve ambas marcam. O Mônaco marcou, dos últimos 10 jogos que eles se encontraram, 8. O Mônaco foi o primeiro que marcou. Então é um jogo que eu acredito que, sinceramente, vai sair pelo menos um golzinho, né, do Mônaco, pelo menos. Então eu acredito no over 0,5 desse também. Depois vamos para a Alemanha. Depois vamos para a Alemanha, 4h30, quase um clássico. Dortmund contra o Leverkusen, né? Aqui na classificação, o Leverkusen está em segundo, Dortmund está em sexto, né? O Dortmund é um time imprevisível. Ele joga bem uma, joga mal outra. É imprevisível o Dortmund. Sequência das equipes, né? Como é que vem as equipes? O Leverkusen vem de 9 vitórias, não perde há 10 jogos. O Dortmund sofreu gol nos últimos 5 jogos. Ambas marcas nos últimos 5 jogos teve no Dortmund. Foi o primeiro a marcar dos últimos 7 jogos que ele teve. Ele foi o primeiro a marcar. Já o Leverkusen, dos últimos 8 jogos que ele teve, ele foi o primeiro a marcar. Então são equipes ofensivas demais. Tem uma certa probabilidade de sair um gol no primeiro tempo, mas assistam o jogo primeiro. São duas equipes muito fortes. No confronto direto entre Dortmund e Leverkusen, né, o Dortmund não perde há 4 jogos e o Leverkusen tomou gol nos últimos 15 jogos que eles se encontraram. E diz que nos últimos 5 jogos, 4 dos últimos 5 jogos teve menos de 3 gols. Isso é algo a se considerar. Então pode ser um placar apertado. Por quê? Porque são ótimas equipes. Então elas se estudam bastante. São equipes do meio da tabela para cima, né, que disputam quase o título juntamente com o Bayern de Munique, que é o papão de títulos lá. Mas tem algo interessante. Dos últimos 7 dos últimos 9 jogos, teve ambas equipes marcam entre Dortmund e Bayer Leverkusen. Então eu acredito pelo menos um golzinho nessa terceira dica de hoje. Quarta dica, voltamos para a França às 5 horas da tarde. Auxerre contra Lille. A classificação, o Lille está em quarto, o Auxerre está em nono. O Lille não perde há 5 rodadas, tá? Vamos ver aqui, ó. 100 derrotas a 18 jogos, contando com a Champions League. O Lille é um time muito bom. Já o Auxerre, sem derrotas nos últimos 5 jogos. Então são ótimas defesas. Porém, né, o Auxerre sofreu gol nos últimos 3 jogos. Ambas equipes marcam o Lille nos últimos 6, né? 6 dos últimos 7 jogos teve ambas equipes marcam o Lille. Então, nos últimos 7 jogos a defesa tem falhado bastante. Mas o Lille, dos últimos 10 jogos que o Lille jogou, ele foi o primeiro a marcar. E dos 8 dos últimos 10 jogos, ele marcou já no primeiro tempo e venceu o primeiro tempo dos 8 dos últimos 10 jogos que ele jogou. Agora, o confronto diretamente entre o Auxerre e o Lille não perde há 3 jogos para o Auxerre. E ambos os times sofrem gol. Nos últimos 3 jogos, sofreram gol. Ambas equipes marcam 6 dos últimos 7 jogos. Então, quando eles se enfrentam, é um querendo disputar ali, vencer primeiro. E o Lille venceu o primeiro tempo nos últimos 4 dos últimos 5 jogos que eles se encontraram. Acredito que pelo menos um golzinho nessa partida. O último para finalizar é lá na Inglaterra, FA Cup, Aston Villa contra West Ham. Lembrando que Copa, ela muda tudo. Não sei o que acontece, muda tudo. Tá tendo muita zebra. Tottenham ganhou do Liverpool. O Arsenal perdeu para o Newcastle. Newcastle não é uma zebra, né? Mas o Tottenham ganhou do Liverpool. Liverpool com Mohamed Salah é algo estranho.
Então, Copa você tem que olhar com um olhar diferente, né? Porque às vezes o time está priorizando a Liga do que a Copa, e aí ele acaba botando assim, não precisa se esforçar muito não, o técnico vai e recua o time, então fica de olho no gráfico lá do SofaScore, se tá com pressão, se tá chutando a gol, aí você entra. Vamos lá pro último, tá ficando muito longo esse vídeo. Aston Villa contra o West Ham. Nos últimos 6 jogos, o Aston Villa sofreu gol. Nos últimos 6 jogos, teve mais de 3 gols no Aston Villa. Ambas marcas dos últimos 5 entre os 6 jogos que ele disputou do Aston Villa. Do West Ham, dos últimos 6 dos últimos 8 jogos, o West Ham teve ambas equipes marcam. Então, já isso aí já mata a charada. Já tá na cara que vai ter pelo menos um gol. Ó, dos últimos 10 jogos, o West Ham sofreu gol. Perdão. O Aston Villa sofreu gol nos últimos 10 jogos e o West Ham nos últimos 4 jogos. E equipes marcam no confronto direto entre eles, dos últimos 10 jogos, pelo menos 9 teve ambas equipes marcam. Esses são os 5 jogos que eu acredito que vai sair pelo menos um golzinho. Se você pegar isso tudo, né, e somando aos pouquinhos, dá pra você pegar aí a diária de uma pessoa que... Eu não posso falar isso aqui deu tudo. Mas é isso aí, galera, né? Lembrando que isso aí é minha suposição, não tô falando que é para você ir. Isso aqui não é investimento, tá? Isso aqui é aposta e você simplesmente tem que pensar, será que compensa, não compensa? Joga com as possibilidades, é o que eu tô achando que vai acontecer amanhã. Não estou lhe obrigando, tá? É para maiores de 18 anos. Não é investimento. Isso aqui é trade, Você está trocando dinheiro com o mercado. Altíssimo risco. Então, se você for operar amanhã, se você for do meio que opera, vá com calma, um pouquinho, e vai crescendo aos poucos. Um forte abraço. Até mais.